Oi, galera da 41, tudo beleza? Hoje, na quarta videoaula de ciências, nós vamos falar sobre erosão do solo e vamos falar também sobre os cuidados que devemos ter com o solo. Vamos nessa? Bom, vamos falar sobre erosão. O que é erosão? Erosão é o desgaste físico do solo. Ela pode acontecer de maneira natural ou de maneira não natural. De maneira natural, seriam 5 tipos: a erosão climática, a erosão pluvial, a erosão fluvial, a erosão marítima, a erosão eólica. Vamos ver cada uma. Erosão climática. A temperatura, com o passar do tempo, faz com que as rochas fiquem desgastadas. A erosão pluvial, a água da chuva, bate com força sobre a terra e cava valas. A terra é arrastada. Erosão fluvial, a água dos rios, a correnteza arrasta parte da terra. Erosão marítima, com a força das ondas, vão quebrando as rochas do litoral. Erosão eólica, o vento vai arrastando a terra, vai arrastando os grãos, principalmente os grãos de areia, vai arrastando os grãos da terra. E tem a erosão não natural, que seria isso? A erosão não natural é a ação do homem. De que maneira o homem desgasta o solo? Retirando as árvores e fazendo queimadas. Vamos ver também a diferença entre desertificação e arenização. Não são a mesma coisa. Onde acontece a arenização? Acontece em locais de clima úmido, onde há fartura de água. Onde existe água, a desertificação vai acontecer em locais de clima semiárido, árido, bem pouco úmido, onde não existe tanta água, acontece a desertificação. Por exemplo, uma área muito seca não acontece a arenização quando falta vegetação, acontece desertificação porque lá já é muito seco. Como, por exemplo, no norte de Minas Gerais, como, por exemplo, no interior do Nordeste. Pode acontecer a desertificação, não a arenização. No sul, onde há muita umidade, no norte também, não acontece desertificação, acontece a arenização. O Parque Nacional de Jalapão, como nós estudamos isso em geografia, que fica no Tocantins, muitas pessoas denominam de deserto do Jalapão, mas não é deserto do Jalapão. Ali é um local de arenização, de areal. Então, com o desgaste físico do solo, a camada de vegetação, que é o tapete do solo, ela vai se deteriorando, vai acabando. Não tem mais como nascer nada naquele solo. O solo fica muito pobre. Vamos falar sobre os cuidados com o solo? Se o solo for muito seco, vamos fazer o quê? Vamos molhar. Então, nós vamos fazer uma irrigação. Se o solo for muito encharcado, muito molhado, vamos fazer o quê? Vamos retirar a água. Precisamos retirar a água. Precisamos drená-lo. Se o solo for pobre, sem nutrientes, o que vamos fazer? Vamos adubá-lo. E o solo também precisa ser arado, revolver a terra para que o ar possa entrar. Chama-se aração. Não é zaração, é aração, ok? Vamos para o livro? Página 44. Erosão, que é o desgaste do solo. Pode acontecer pela ação do clima, da temperatura, ação da água da chuva, da água do rio, da água do mar, do vento e pela ação humana. Desertificação, página 45. Quando o solo perde todos os seus nutrientes, não é capaz mais de desenvolver nenhum tipo de vegetação.
ele se torna infértil. As causas mais frequentes da desertificação estão associadas ao cultivo inadequado do solo e da água nas atividades de mineração, de irrigação mal planejada, desmatamento indiscriminado, poluição do solo. Compromete a biodiversidade. Vamos aos exercícios da página 46. O que é erosão? Erosão é o desgaste sofrido pelas rochas e pelo solo. Quais são os principais agentes da erosão? A temperatura, a água da chuva, a água do mar, a água do rio, o vento e a ação do homem, a ação humana. Observe a fotografia ao lado. Qual é o agente da erosão retratado? Explique com suas palavras como isso acontece. A erosão marítima. A força das ondas desgasta as rochas que estão no litoral. Leia a manchete do jornal a seguir. Desertificação cresce e ameaça terras do Nordeste, de Minas e do Espírito Santo. A área afetada aumentou nos últimos 5 anos devido ao desmatamento. O que você acha que pode ser feito para evitar a desertificação? Bom, evitar o desmatamento da vegetação nativa e o governo deve fiscalizar melhor os mineradores e os agricultores. No livro antigo, a primeira e a segunda pergunta são as mesmas. Porém, na terceira pergunta, fala sobre mudanças climáticas que agravam a seca do Nordeste. Temporais e tremores de terra são processos naturais, ou seja, promovidos pela natureza. Porém, o ser humano pode influenciar na ocorrência desses processos. Você concorda? O ser humano pode interferir na natureza? O que nós vamos responder? Que sim, com a poluição e com a exploração dos recursos naturais. Tudo bem? Vamos agora na página 47 do livro novo. Vai falar dos cuidados com o solo. É do solo que o ser humano e outros animais retiram a maior parte dos alimentos que necessitam para viver. E aqui mostra alguns cuidados que devemos ter com o solo. Irrigação, drenagem, adubação, aração do solo. Irrigação, quando o solo é seco, precisa ser molhado. Na página 48, nós temos um solo encharcado. E aqui é a drenagem, retirar o excesso de água. Apresentam vários tubos. Adubação. À medida que as plantas vão absorvendo os sais minerais, o solo vai ficando pobre. O solo com pouco nutriente, ele precisa ser adubado, ou seja, precisa ser acrescentadas substâncias que as plantas precisam para se desenvolverem. Aqui é a aração, é revolver a terra. A aração é para facilitar a retenção de água e a circulação de ar na terra. A aração pode ser feita por máquina ou pelo homem com a enxada. O arado pode ser puxado por um animal, mas também pode ser por um trator. Manutenção da vegetação. Com o solo desprotegido, ele sofre a erosão, tornando-se impróprio para o plantio, ok? Vamos ao exercício da página 49. Você conhece alguma propriedade agrícola? Já observou o solo arado, adubado ou irrigado? Vocês já observaram? O que você acha que os agricultores devem fazer a cada situação abaixo? Aqui ele está dizendo que o solo está seco. O que ele deve fazer? Irrigá-lo. Este solo está pobre e faltam sais minerais. O que ele deve fazer? Adubá-lo. A erosão pode causar graves desequilíbrios nos ambientes. O que pode ser feito para evitar que isso aconteça? Conservar as matas, realizar reflorestamento, tratar o solo. Na sua opinião, as suas ações têm alguma relação com a erosão do solo? O solo é usado pelas pessoas com diferentes finalidades. Aqui no número 5 vocês vão escrever as diferentes finalidades do solo. Ok, pessoal? E assim nós terminamos a 4ª videoaula de ciências. Tudo bem? Até a próxima, pessoal!